Bom, pessoal, semana passada então apresentamos um vídeo falando sobre o Teorema de Tales. Hoje quero mostrar para vocês uma pequena aplicação envolvendo essa imagem aqui, essa situação que eu já deixei pronta para a gente analisar. Então suponhamos nessa aplicação que tenhamos dois terrenos, certo? O primeiro terreno, esse em vermelho, tem a lateral 50 metros. O outro terreno lá de cima, então, que eu coloquei aqui em verde, tenha essa lateralzinha aqui, ó, de 20 metros. E esse lado aqui, que eu estou chamando de X, certo? Esse ladinho aqui, ó, é aquele que eu quero encontrar. E esse lado aqui, ó, é o lado Y, que também eu quero encontrar. Pessoal, aqui, só para esclarecer um pouquinho mais, ainda estamos na matemática grega, certo? Mas uma situação bem atual. Supondo que esse seja um terreno, esse outro terreno, como já falei antes, e aqui, ó, sejam quadras. Então, por exemplo, ó, aqui a gente poderia imaginar uma rua, certo? Aqui uma outra rua e essa aqui também uma outra rua, certo? Aqui eu não coloquei, mas nós poderíamos ter outros terrenos aqui e também outros terrenos aqui, certo? Então, é uma aplicação do Teorema de Tales, mas para uma situação que a gente poderia encontrar numa cidade qualquer aqui em nossa atualidade, ok? Bom, lembrando que o Teorema de Tales, né, eu não vou explicar aqui o teorema novamente, vocês podem ver no vídeo anterior, mas ele só vale para retas paralelas, mas a gente tem aqui uma situação de retas paralelas, certo? Vocês podem analisar, ó, podem ver que essa reta aqui, ó, é paralela a essa, que também é paralela a essa e paralela a essa. Então, nós estamos num contexto de análise em que o Teorema de Tales é verdadeiro, certo? Bom, então o objetivo dessa questão é achar qual é, com as informações que a gente tem, a distância x e qual é também a distância y. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, e que vocês podem pensar também quando estão resolvendo uma situação envolvendo o Teorema de Tales, é tirar as informações que a gente tem, né? Isso não vale só para problemas envolvendo o Teorema de Tales, mas para qualquer tipo de problema matemático, certo? Então, lembrando que o Teorema de Tales, ele faz a relação entre retas paralelas com as medidas de comprimento que a gente tem. Então, ó, lembrando, do Teorema de Tales, eu posso escrever que 20... que é a informação que eu tenho lá em cima, eu não vou colocar as unidades de medida agora, tá? 20 dividido por 50 é igual a x dividido por y. Bom, Juliano, de onde eu tirei isso? Eu tirei da relação do Teorema de Tales, que, como já falei antes, está no vídeo anterior explicado de forma mais detalhada, certo? Então, isso aqui é o próprio Teorema de Tales aplicado aqui para a nossa situação, ok? Bom, outra informação que eu tenho no problema. Isso vale, como falei, essas interpretações valem para qualquer tipo de problema matemático, ok? Então, ó, eu sei que x mais y é igual a 63. Essa informação o problema já me deu. Então, é como se a lateral dessa quadra aqui eu já tivesse, ó, que para mim, como está escrito ali, é 63. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que x mais y é igual aqui para nós a 63. Bom, pessoal, então aqui eu tenho duas equações importantes que foram feitas por nós na interpretação dessa aplicação do Teorema de Tales. Uma, como já falei, a própria relação de Tales, o Teorema de Tales. E a outra é uma equação do primeiro grau que a gente retirou da leitura do problema, fazendo simplesmente aqui a relação x mais y igual a 63. Bom, pessoal, de agora em diante é só uma construção algébrica envolvendo relações e equações, certo? Então eu vou fazer aqui bem direto, não vou entrar muito nas explicações das regras que envolvem a resolução de uma equação, que isso futuramente a gente vai fazer em vídeos específicos explicando como se resolve alguns tipos de equação. Então primeiro eu vou mexer nessa equação aqui, ó. Eu posso, segundo as regras que envolvem a equação, escrever essa relação aqui, ó, da seguinte forma. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que, aliás, eu posso escrever que, fazendo a multiplicação em x, né, eu poderia fazer 20 vezes y, então multiplicar esse com esse e esse com esse.
Mas como o objetivo nosso aqui é isolar apenas uma variável, vocês já vão entender por que a gente vai fazer isso, tá? Mas eu poderia pensar que x é igual a 20y dividido por 50. Bom, por que a gente pode afirmar, a partir do Teorema de Tales, que essa sentença matemática, essa equação também é verdadeira? Bom, pessoal, o que eu fiz? Ó? Se há uma relação inversa aqui, eu simplesmente multipliquei esse y lá para cima. Ó. Então, ó, ficou 20y, ó, esse veio para cá. Então, ó, x ficou no lado direito. Claro que eu só inverti a escrita aqui, né? Podia ter mantido até a escrita, feito x igual a 20y dividido por 50. Essa passagem aqui poderia ser escrito de outra forma. Mas para nós também não vai influenciar agora. O objetivo dessa passagem foi justamente isolar o x, certo? Bom, então eu fiz, como já falei, 20y dividido por 50. Vale destacar também, pessoal, que essa equação de baixo ela é equivalente à de cima, né? Se a gente fosse fazer uma análise numérica, eu não vou fazer aqui agora, que não é o objetivo do vídeo, tá? Mas a gente poderia fazer uma análise numérica provando que essas duas relações são verdadeiras e são iguais. Bom, por que eu isolei? Por que eu isolei, então, essa equação aqui? Isolei uma das variáveis pensando nesta equação aqui, ó, pessoal. Por quê? O objetivo, como já falei, dessa questão é achar o valor de x e achar o valor de y. Então, como eu já tenho x igual a 20 dividido por y, 20y dividido por 50, eu vou pegar simplesmente essa sentença aqui, ó, e vou substituir na minha variável x. Então, vai ficar assim, eu vou colocar entre parênteses para organizar. Ó. Fica, no lugar do x, 20y dividido por 50. Mais y igual a 63. Observem o seguinte, pessoal, que a gente fez uma estratégia aqui bem legal e bem importante para a gente conseguir resolver essa aplicação do teorema de Tales. Eu coloquei, olha só, pessoal, perceba que x é igual a 20y dividido por 50. Então eu coloquei no lugar do x o 20y dividido por 50. Por que a gente fez isso? Agora a gente tem uma equação aqui, ó, que só tem uma variável. Vocês podem observar, ó, que eu tenho y no lado esquerdo, claro, e o 63 aqui no lado direito. Agora, pessoal, como a gente só tem uma variável, segundo as regras que envolvem as equações, eu posso resolver tranquilamente. Então, ó, como eu tenho uma fração, eu vou tentar manter essa fração o máximo que eu conseguir. Eu poderia até transformar essa divisão aqui no número decimal agora, mas não vou fazer. Até porque a gente pode mostrar mais matemática, então, a partir disso. Bom, pessoal, como eu só tenho uma fração, aqui, se vocês lembrarem, é como se eu tivesse 1, e aqui também é como se eu tivesse 1, porque y dividido por 1 é y, e 63 dividido por 1 é 63. E aí, vocês precisam lembrar daquelas relações que envolvem soma de fração, né? Então, ó, eu tenho uma equação, eu vou transformar toda essa equação numa equação de base 50. Por que base 50, pessoal? O objetivo é transformar toda esta equação numa equação que tenha a mesma base, que nesse caso é 50, porque a gente só tem o 50. Aí vocês têm que lembrar o seguinte: 50 dividido por 50, aquelas velhas regrinhas, né, de soma de fração, né? Então, 50 dividido por 50 é 1. 1 vezes 20, 20y. Eu também não vou me ater muito à explicação dessas regrinhas de soma de fração, porque o nosso objetivo aqui é justamente mostrar a aplicação do Teorema de Tales. Mais 50 dividido por 1, 50. 50 vezes y, 50y. E por fim, 50 dividido por 1, 50. 50 vezes 63, também usando o algoritmo, né, de soma de fração, eu tenho então o valor 3.150. Beleza, muito bom. Então, fizemos a soma de fração, usamos a relação
que a gente conhece, que é um algoritmo que permite que a gente faça a soma de fração e coloque todas elas na mesma base, certo? Então, como temos aqui uma igualdade, então eu posso, ao eliminar uma sentença no lado esquerdo, também eliminar uma sentença do lado direito. Então, se eu tirei esse 50 aqui, como se trata de um equilíbrio, né, que é justamente o conceito de equação, sobra lá no final, então, pessoal, apenas o 20y mais 50y igual a 3.150. Continuando, então, usando as regrinhas de equação, então eu tenho 70y, 50 mais 20, né? Igual a, então, a 3.150. Fazendo a divisão agora, então eu tenho 3.150 dividido por 70. Y é igual, então fazendo a divisão, 3.150 dividido por 70, eu tenho o meu primeiro valor, que é o 45 metros. Ok, então a primeira parte da resolução da minha equação eu já tenho, certo? Que é justamente o valor de y. Então, ó, pessoal, lembrando aqui em cima, ó, que o nosso objetivo é achar x e y. O y eu já tenho, ó, que é o 45. O x, agora fica bastante fácil de a gente encontrar o valor de x, certo? Então, deixa eu passar um tracinho aqui, ó. Eu sei aqui do início, ó, pessoal, que x mais y é igual a 63. Então, eu vou usar essa equação aqui, ó, substituindo o valor que eu encontrei. Então, fica assim, ó, x mais 45, que foi o valor que eu encontrei, é igual a 63. X, então, agora é muito fácil, né? 63 menos 45. Então, o meu valor de x, fazendo a subtração, é igual a 18 metros. Então, acabei de encontrar o segundo valor que o problema me pedia, né? Que era lá no início, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, essa imagem, era encontrar o valor de x e o valor de y. Observem, pessoal, que aqui eu fiz as passagens das resoluções que envolvem as equações de forma bem rápida, mas o mais importante para vocês é justamente essa parte aqui, ó, fazer a leitura, tirar a sentença que envolve o teorema de Tales, depois fazer essa escrita, que é muito fácil, né? Pegar o valor de x mais y, construir uma outra equação, que é essa aqui, x mais y igual a 63, e depois de ter construído essas duas primeiras equações aqui, ó, é simplesmente um processo algébrico, certo? Primeiro isolamos x, depois substituímos nessa equação, viemos fazendo as resoluções que são bem clássicas na resolução de equação. Primeiro tiramos o mínimo, que era 50, fizemos primeira divisão, depois multiplicamos, que tem a ver com soma e o algoritmo que soma e subtrai fração. Encontramos então esses valores, aí depois no final caímos numa equação mais simples e encontramos o y igual a 45, certo? Depois de encontrar o y igual a 45, voltamos aqui para a nossa equação original, substituímos o 45 aqui no y, né? Como a gente tinha feito aqui nessa equação aqui, ó. Certo? Fizemos 63 menos 45 e achamos, então, 18, ok? Que, claro, 18 metros, que é o valor, que é a unidade de medida que a gente utilizou agora, ok? Bom, pessoal, aqui, então, uma aplicação simples do Teorema de Tales, né? A gente apresentou o Teorema de Tales no nosso último vídeo, então aqui fica uma aplicação não tão difícil, uma aplicação relativamente simples, que envolve um algebrismo talvez um pouquinho mais sofisticado, mas que levou, no fim, a gente encontrar os dois valores, que era o que o problema nos pedia, né? Que era o valor y igual a 45 e o x, né? O y igual a 45 metros e o x igual a 18 metros.
Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Uma pequena aplicaçãozinha aí do Teorema de Tales. Nos nossos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre a matemática grega, um pouquinho de teoria e também um pouquinho das aplicações que envolvem o Teorema de Tales e outros conceitos que a gente tem aí de geometria, ok? Espero que vocês tenham gostado. Então fica aquele abraço e até mais.